Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo, sou professor de Direito Constitucional e Direito Processual Penal do Centro Universitário Sudoeste Paulista, UniFSP, Avaré, São Paulo. Gostaria de mandar um grande abraço aos meus queridos alunos, ex-alunos, em especial aos alunos do terceiro, sétimo e nono termos estes que eu estou ministrando aula esse semestre. O que me motivou a gravar esse vídeo foram algumas imagens veiculadas pela imprensa de cidadãos sendo presos em razão do descumprimento de medida de isolamento social. Essas prisões, elas estão lastreadas nos artigos 268 e 330 do Código Penal. O artigo 268 ele traz o crime de infração preventiva de medida sanitária, o artigo 330 ele traz o crime de desobediência. Esses artigos eles estão em evidência em razão de terem sido mencionados numa portaria interministerial assinadas pelos ministros Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta, Justiça e Saúde, respectivamente. E esta portaria do interministerial ela tem como pano de fundo uma lei federal 13979 de 2020, conhecida aí pela doutrina e pela jurisprudência como Lei de Combate à Pandemia, Covid-19. Pois bem, essa Lei 13979 de 2020, ela define o que seja isolamento e o que pode ser considerado quarentena. Trouxe aqui, vou fazer leitura com vocês, Lei 1379, ela define isolamento sendo separação de pessoas doentes ou contaminadas ou de bagagens, meio de transporte, não vi um caso aqui agora. No finalzinho fala de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. E quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus. Então eu tenho uma portaria lastreada na Lei Federal 13979 de 2020, mencionando esses dois artigos. Então, se o cidadão diagnosticado com a doença ou suspeito de estar doente, se ele descumprir as regras de determinação do poder público, ele poderia estar enquadrado aí nos artigos 268 e 330 do Código Penal. Agora, daí a interpretar que um cidadão que esteja caminhando na rua seja preso em razão de cometimento de crime do artigo 268 ou do 330, do ponto de vista constitucional é uma prisão ilegal. Nós sabemos que a prisão no Brasil ela está lastreada em 3 casos concretos: flagrante delito, ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, e caso de crimes militares. O militarismo, em razão da hierarquia existente dentro do militarismo, pode ocorrer a prisão de um militar, mesmo sem ser flagrante delito e muito menos com ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, nesse caso concreto, o que seria descumprir determinação do poder público, que é um elementar aí do crime do artigo 268. Muitos defendem que o estado de calamidade pública, decretado pelo Congresso Nacional, decreto legislativo número 6, ele se enquadraria aí, dessa determinação do poder público em virtude da calamidade pública. Mas nós não podemos nos esquecer que o decreto de calamidade pública ele tem a finalidade exclusiva de permitir que o governo gaste além do que está previsto na Lei Orçamentária Corrente, que foi aprovada no ano de 2019. Tanto é que, em cima do decreto de calamidade pública, está tramitando no Congresso Nacional a chamada PEC do orçamento de guerra para o combate à Covid-19. Então, afirmar que o decreto de calamidade pública seria infração à determinação do poder público, acredito que também não se encaixa aí na tipificação legal do artigo 268. Muitos ainda defendem que a liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ela daria lastro a
e autoridade aos decretos dos governadores e prefeitos em relação à restrição de circulação do cidadão nas ruas, com o fechamento do comércio, bares, restaurantes, shoppings, né, etc. Mas também nós não podemos criar crime através de decisão judicial. Liminar nada mais é do que uma decisão judicial que está sendo antecipada. Nós sabemos que o crime, para que alguém cometa um crime, tem que estar previsto em lei anterior, princípio da reserva legal, e não simplesmente legalidade. Nós sabemos que portaria, resoluções, decretos, todos eles têm legalidade, mas não está alicerçado no princípio da reserva legal. Então, do ponto de vista constitucional, prender um cidadão que está caminhando na rua por infração ao artigo 268, infração de medida sanitária preventiva ou mesmo desobediência, desobedecer ordem legal de servidor público, é uma interpretação, no meu ponto de vista, equivocada. Então, gostaria que, até para que o vídeo não fique longo, a hora que você assistir esse vídeo, você comente, concordando, discordando, para que a gente possa enriquecer o debate, ok? Um grande abraço a todos e em breve nós estaremos de volta aí presencialmente nas salas de aula.